Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, Otair Fortunato. Graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a palavra de Deus. Desta vez no Salmo de número 146, do versículo 1 em diante, que nos diz assim. E a epígrafe, ou título, ela diz da seguinte forma: A fraqueza do homem é a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Desde já eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações de uma forma poderosa. E também peço para que você possa curtir essa mensagem tanto no Facebook quanto no YouTube. E você que ainda não foi lá no YouTube e se inscreveu, se inscreva e curta, para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas. Você pode ir lá no pastor Otair Fortunato e fazer a sua inscrição. Eu tenho por certo que esta mensagem também e outras também vai edificar a sua vida. Glórias a Deus. E no final eu quero orar por você também. Essa passagem, ela fala a respeito de uma canção em que foi inspirada pelo Espírito Santo, porque todo salmo ele é uma canção. E este salmo, ele começa dizendo, o tradutor aqui, ele foi muito feliz quando ele colocou esse título, que tem tudo a ver com o salmo, dizendo a respeito da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus. Mas o salmista, ele começa conclamando a sua alma, aleluias, para louvar ao Senhor. Ele começa dizendo, louvai ao Senhor. Ó minha alma, aleluias, louva ao Senhor. Nós sabemos que a alma, ela é o centro dos sentimentos e das emoções. E quantas das vezes nós temos que chegar diante de Deus, não somente com nossos lábios, mas com a nossa alma, e louvar ao Senhor de alma, com toda a verdade. Porque quão fraco nós somos diante de tantas situações que se coloca diante de nós. E o salmista, ele entendia isso. Ele sabia que ele tinha que fortalecer a sua alma. E como que fortalece a alma? Aleluias. É buscando a presença de Deus. É louvando ao Senhor. E ele começa dizendo, ó minha alma, louva ao Senhor. E então ele começa a dizer desta forma, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Não é louvar ao Senhor somente por um dia, um mês. Muitas pessoas começam uma caminhada cristã e durante um tempo ele louva a Deus, ele até começa a cantar, a louvar, até como ministério. Mas quantos têm abandonado a sua vida cristã e têm buscado outras formas de viver, longe da palavra de Deus? E o salmista, ele dizia o seguinte, que ele louvaria o Senhor durante a vida toda. Não importa se você tem um ministério de louvor, ou se você tem um chamado para louvar, ou para pregar. Talvez eu estou falando com alguém que tem por costume chegar na sua igreja, ou chegar diante do Senhor, e por muitos anos, ninguém nem sabe, mas você tem mantido esta prática de louvar ao Senhor durante a sua vida. E que o nosso Deus, ele possa continuar dando força para cada um de nós,
para que com a nossa alma e todos os dias de nossa vida nós louvarmos ao Senhor. E ele continua dizendo que enquanto ele vivesse, ele louvaria ao Senhor. Aleluias. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. E no versículo 3 ele diz o seguinte: não confieis em príncipes, nem em filho de homens em quem não há salvação. Talvez você tenha parado de louvar porque você tem confiado em príncipes, tem confiado em pessoas. Mas a Bíblia diz que ele não pode fazer nada por você. Ele não pode te salvar. Ele não pode, o homem pode ir até um certo ponto, juntamente conosco. Mas tem situações que a partir dali é somente o Senhor Deus. Somente Deus ele pode fazer uma obra em nossas vidas. Somente Deus ele tem poder para salvar. E ele continua dizendo que ele não confiava em, ou aconselhando a não confiar em homens nem em príncipes, que não teria salvação. Por quê? Porque sai-lhes o Espírito e eles tornam para a terra, para a sua terra, ou seja, para a sepultura mesmo. E naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, ou seja, os seus projetos, eles perecem juntamente. E ele diz, olha, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Aleluias. Interessante é que ele lembra aqui de Jacó. Ele podia ter falado Israel, porque Jacó ele é conhecido como aquele que foi o usurpador ou enganador, aquele que segurava no calcanhar. E ele então diz que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Porque Jacó ele foi no passado uma pessoa usurpadora, enganadora. Mas ele não viveu a sua vida desta forma. Diz a palavra que ele teve um encontro com Deus e a sua vida ela foi modificada. E anos depois o próprio Deus mudou o seu nome. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. E ele diz que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor. A sua esperança está onde? Está em homens? Talvez você tenha se frustrado porque você tem colocado todas as suas fichas em pessoas, até mesmo em pastores, em igreja, em placa de igreja, em ministério. Isso tudo é muito bom. Deus deixou os ministérios, deixou os homens de Deus, as mulheres de Deus, para que eles estivessem falando a sua palavra. Mas a nossa confiança, primeiramente, ela tem que estar em Deus. Porque quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós nunca vamos nos frustrar. O Senhor é aquele que ele vai até o final conosco. Então, se você talvez está me ouvindo, está me vendo, meditando nessa palavra, e você fala, olha, eu tenho sido um Jacó. Mas Deus está falando, olha, eu sou o Deus de Jacó. E eu posso te transformar em um Israel. Confia no Senhor. E volta então para os braços do Pai, deixando Deus, o Senhor, ser o teu Deus. Por que confiar em Deus? Porque somente Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há, e que guarda a verdade para sempre. Nós estamos vivendo num mundo que não sabemos mais em quem podemos confiar. A verdade é subjetiva, muitas das vezes. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, o salmista inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus guarda a verdade para sempre. Glórias a Deus. Que faz justiça aos oprimidos. Deus ele entra com justiça hoje na tua vida. Você crê? Que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Ele está te soltando hoje. Soltando essa corrente que está te prendendo. Sentimental, emocional, financeira, psicológica. Deus ele é fiel. O Senhor abre os olhos aos cegos. Ele está abrindo os seus olhos agora. Você crê? O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Talvez você tenha sido tão ferido ou ferida que você fala, não existe justo. Mas a palavra de Deus,
ela diz que através do sangue de Jesus Cristo, nós somos justificados. E Deus, através do seu sangue, pelo seu poder, Ele nos faz justos. O Senhor levanta os abatidos. Aleluias. Ele te levanta nessa noite, neste dia. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Ímpios é aquele que conhece a palavra, mas não tem nenhum respeito pelas coisas sagradas. Não tem nenhum respeito por Deus e transgride conhecendo a palavra de Deus. Se você tem vivido uma vida de iniquidade, o Senhor te convoca hoje para que você possa retornar para Ele. E eu posso te dizer claramente, pela palavra de Deus, Ele é o que sara todas as suas enfermidades e perdoa todas as suas iniquidades. O Senhor tem perdão para você hoje. Aleluias. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. O nosso Deus é para sempre. Ele é de geração em geração. Nosso Deus não brinca de ser Deus, Ele é Deus. Desde a eternidade Ele é Deus. E Ele não quer somente ser Deus de algumas pessoas. Ele quer ser o seu Deus, aleluias. Ele quer ser o meu Deus. Ele quer caminhar com cada um de nós. Ele quer que você coloque a sua confiança nele hoje. Existe um chamado para a sua vida, um chamado para a salvação. Existe um lugar à mesa para você. Enquanto você não ocupar o seu lugar à mesa, você vai estar vivendo uma vida frustrada. Uma vida em que você coloca a sua confiança em pessoas, em relacionamentos, em dinheiro, em bens materiais, em coisas. Mas Deus está falando hoje para você, deixa eu ser o teu Deus. A fraqueza do homem, aleluias, e a fidelidade de Deus. O homem é fraco, o homem é falho, mas Deus é fiel. Eu quero orar pela sua vida e peço para que você entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que Ele tudo vai fazer por você. Ele está permitindo essa mensagem hoje, para que ela alcance o teu coração. Neste momento em que você está falando, eu não confio em mais ninguém, não confio em mais nada, para mim tudo acabou. Não. É o começo de uma nova jornada, em que você vai colocar sua confiança em Deus. Aleluias. Ao homem resta-nos dar o benefício sempre da dúvida. Porque quando nós julgamos, muitas das vezes nós condenamos. E julgar e condenar pertence somente a Deus. Viva a sua vida com o Senhor, sirva a Deus, busque ao Senhor. Procure uma igreja bíblica, que você vai ouvir a palavra, em que você vai estar sendo alimentado. E Deus vai fazer uma grande obra em sua vida. Peça perdão pelos seus pecados e aceite Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleba, shurikalamahai. Pai Celeste, aqui estão teus filhos. E eu oro para cada um deles, ó Pai, para que o Senhor esteja alcançando esses corações que talvez estão dizendo, eu não confio em mais ninguém, em mais nada. Mas o Senhor diz que a tua palavra, que o homem é fraco, que o homem é falho. Mas o Senhor pode transformar um homem falho, um Jacó, em Israel. O Senhor pode mudar as circunstâncias, os tempos, as horas, os dias, os meses e os anos. A tua palavra diz que o Senhor é o que dá a vida e tira a vida. O Senhor é o que faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E eu coloco essas vidas diante do Senhor. Dê força, Pai. Ajuda elas a viver uma vida reta diante do Senhor. Uma vida, Pai, em que o Senhor possa ter um relacionamento, ó Deus, de pai para filho. Que elas possam sentar à mesa ao lugar que está preparado. E que o Senhor possa, Pai, operar um grande milagre. Perdoa os seus pecados. Escreva os seus nomes no livro da vida. E dê força para que naquele grande dia eles possam, todos nós, entrarmos na cidade pelas portas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Jesus te ama e Ele não se esqueceu de você. Deus te abençoe. Fique na paz.